Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Abra a palavra sagrada, a Bíblia sagrada, a palavra de Deus. No livro do sábio Salomão, chama-se Provérbios, um dos livros mais instigantes da Bíblia Sagrada. Ele tem conceitos que, quando vividos, quando praticados, trazem segurança à vida e longevidade, diz a Bíblia Sagrada. Capítulo 29, versículo 18. Diz assim o sábio Salomão, e o seu amanuense escreveu: não havendo profecia, não havendo visão, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, o que guarda a visão, o que guarda a palavra, este é fiel. É feliz, é fiel, é feliz. Tanta gente quer ser feliz, não é? Acham que se comprarem um carro novo, uma casa nova, um casamento, enfim, mas a felicidade verdadeira vem por guardar a palavra e viver a palavra. Só o fiel faz isto. Vamos ouvir o Espírito falar. Oremos. Senhor Jesus Cristo, eu estou deveras feliz, mas muito feliz. A minha gratidão eterna, Pai, por poder voltar neste primeiro culto do ano, e já como anjo da igreja, como profeta do ministério, com uma palavra para as nações, poder repercutir o que Tu tão poderosamente revelaste à igreja no nosso Réveillon e nos cultos anteriores. Eis-me aqui para que Tu uses as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para dar expressão a esta palavra que em si já tem vida. A minha oração é no nome de Jesus, submetido totalmente aos preceitos da graça de Deus. Em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, família bendita, aqueles que são selo do meu apostolado, aqueles que são cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles que são cooperadores deste santo ministério, meus filhos em Cristo Jesus. Na noite de Réveillon, de passagem do ano, nós recebemos um oráculo de Deus, uma revelação do Senhor. E conforme eu disse, eu não vou me ater às questões doutrinais, eu vou me ater à palavra que foi o foco da revelação. O Senhor disse: palavra daquele que ouve os ditos de Deus, sabe, conhece a ciência do Altíssimo, aquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, é humilde, se inclina diante de Deus, a despeito de ter uma visão e de conhecer a ciência, e fica de olhos abertos. Este foi o oráculo, foi a revelação que nós recebemos para o ano de 2018. Então, deixe começar a explicar essas questões íntimas com Deus. Se um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma igreja, uma liderança, uma família evangélica, se não tem visão, e a palavra grega chazon, se não conhece a vontade de Deus, se não tem a revelação da vontade de Deus, o sábio Salomão diz que essa pessoa se corrompe, perece. Lembra o que disse o profeta Isaías, no capítulo 1, ele disse:
visão de Isaías. Visão, ele teve uma visão. Versículo número 2, ele disse: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. É para ouvirmos isto aqui. É para ouvir e para reter. Porque ele disse: quem fala pelas visões e revelações é o Senhor. É o Senhor quem fala. Então, o Senhor ensina pelo Espírito Santo, o Senhor instrui, o Senhor revela. Isto é um fato para os dias de hoje. Você sabe que houve tempos que era muito raro uma visão de Deus ou uma profecia. Diz isto em 1 Samuel 3:1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. E as visões, disse o profeta, não eram frequentes. Ou seja, Deus não se manifestava. Ou seja, as pessoas naquele tempo não sabiam, não tinham visão, não tinham alguém que lhes ensinasse. Em 2 de Crônicas diz isso também: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Você sabe o drama que é sem o verdadeiro Deus? Significa que às vezes há um falso Deus. As pessoas pensam que é Deus e não é Deus. Então diz que Israel teve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que ensinasse. E então não tinham lei, não tinham revelação, não tinham palavra. Mas diz o versículo 4, que quando na angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, então ele se revelou, ele foi achado. Então, meus irmãos, é muito interessante e muito importante sabermos o tempo do fim, os tempos do fim que nós estamos vivendo, que antecipam a vinda de Jesus Cristo, e esperamos nós isto com convicção absoluta. São tempos, disse o profeta Joel, que haveria revelação, sonhos, visões, os jovens, os idosos, porque isso é tão importante para a vida da igreja, porque o profeta Oséias já tinha tocado nesta questão. Ele disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta visão, lhe falta a ciência de Deus, lhe faltam os ditos de Deus, lhe falta conhecer a verdade. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Vamos lembrar o que disse Salomão: onde não há visão, onde não há profecia, onde não há conhecimento, o povo se corrompe, o povo perece. Então, Oséias, no capítulo 6, versículos 13 e 6, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. E é isto nós vamos viver, Bispo Marlos, intensamente este ano. Porque às vezes, sabe, com o dia a dia a pessoa conhece e depois não prossegue conhecendo, não há prosseguimento. Quando Pedro disse isso: antes de tudo crescei na graça e no conhecimento de Deus. Conhecimento é uma coisa que começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31. O reino de Deus é de justiça, de paz e alegria. Há um conhecimento que tem que alegrar a igreja de Jesus. Então ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Tem que haver crescimento, tem que haver alargamento de conhecimento. E no versículo 6 ele diz assim: eu quero misericórdia, não quero sacrifícios. E o conhecimento de Deus é muito mais importante do que pagar preço, jejuar, passar a noite sem dormir, eis que subo no monte, eis que deixo o ovar. É muito mais importante. Quem tem conhecimento tem visão, quem tem visão tem profecia, quem tem visão não se corrompe, não perece. Então Isaías 1:10 ele disse: ouvi a palavra do Senhor, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Então ele diz: ouvi o que Deus tem a dizer, ouvi. Versículo 19, ele diz: se quiserdes e me ouvirdes. Eu sei que há muita gente que entra e sai da igreja, não quer ouvir, não come o melhor da terra. Então ele diz: se você quiser, eu espero que a igreja toda esteja aberta para viver isto profundamente.
Se você quiser, se você ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Então nós temos que querer e temos que ouvir. Então vamos voltar lá em Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, não havendo conhecimento, o povo se corrompe. Você sabe que existe só no Brasil 15 milhões de pessoas desviadas das igrejas, desviadas do Evangelho. Eu não lhe disse, 75% dos crentes que morrem estavam afastados do Senhor, estavam afastados das igrejas. Por isso é que o povo se corrompe. Então, onde não há profecia, onde não há visão. Você sabe que o profeta no Antigo Testamento era chamado de vidente. Você já ouviu falar isso? Em 1 Samuel 9, 6 e 9, ele diz assim: porém diz, nesta cidade há um homem de Deus que é muito estimado e tudo o que ele diz sucede. Ele vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. E diz o versículo adiante: antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Por que quer dizer vidente? Ele tinha o quê? Visão. O vidente é aquele que tem visão. Então, o apóstolo São Paulo se refere a esta profecia, a esta visão, no livro de Romanos 12, 6, ele diz: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Profecia, visão. 1 Coríntios 14, 4, ele diz: o que fala em outra língua assim mesmo se edifica, mas o que profetiza. Veja como é tão importante isto. Se não há visão, não há direção. Se não há profecia, não há instrução. Qual é a consequência? O povo perece. Então Efésios 2,8 diz algo que vamos tocar em alguns aspectos esta noite importante. Por exemplo, a respeito da salvação. Amado, o povo de Deus quer ter conhecimento e certeza da sua salvação. A coisa que eu quero ter mais convicção na minha alma é a respeito da minha salvação. O que acontece aqui e depois que eu partir para a eternidade? Então Paulo disse em Efésios 2,8: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é coisa de Deus, é um dom de Deus. Então, a igreja precisa de ter esta visão, esta segurança da sua salvação. Porque eu vou lhe dizer, 95% dos crentes não têm a certeza da sua salvação. Se você perguntar a um irmão da lei: você tem a certeza onde vai viver a vida eterna, onde estará quando morrer? Você tem a certeza da sua salvação? Sabe qual é a resposta que todos dão? Até aqui nos ajudou o Senhor. Que é um versículo que me deixa nervoso. Até aqui, e daqui para frente? Mas Jesus não é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. Só que eles não têm esta certeza. Então, por que a igreja da lei não dá essa certeza? Porque a igreja da lei prega a lei de Moisés, e a lei de Moisés é um ministério de condenação e morte. Olha o que disse Paulo em Romanos 8, 1 e 2. Agora que temos Jesus, que agora que somos salvos, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, já aconteceu, da lei do pecado e da morte. Então, você precisa, em primeiro lugar, de ter uma visão da tua relação com Deus. Ter uma profecia que te diga: olha, o espírito da morte e da lei não mais na tua vida. Isto chama-se convicção. Isto é uma visão de Deus. Veja o que disse Paulo em Gálatas 3,10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo, estão sob a maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ninguém teria capacidade de praticar 613 mandamentos, abluções, dias de festa, comidas, bebidas. Ninguém, isso era tudo para a carne. A lei era fraca, a lei era inútil, a lei não salvou ninguém. Então, quando você tem a visão da sua salvação, você tem a segurança da sua salvação.
E eu quero que você tenha esta visão do Todo-Poderoso. Deus não brinca com você nem comigo, amado. Ah, mas e se Deus apagar o nome do livro da vida? Ele disse: de modo nenhum apagarei o teu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu te confessarei diante do Pai. Ninguém pode apagar o que Deus escreveu, nem Ele. Nem Ele. Se Ele escreveu, Ele não é um Deus tonto, que escreve, apaga, escreve outra vez e apaga outra vez, amado. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso é que Ele disse: eu quero que vocês vivam este ano na visão, naquilo que Deus diz, na vontade de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Pastor, e por que as pessoas erram tanto então? Me digas cá. Em Mateus 22, 29 explica isto. Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Está vendo? Se eu não tenho visão, eu erro. E se eu erro, eu pereço. Desculpa a expressão, eu me dou mal. Então diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, se eu não conhecer a palavra, os ditos de Deus, a ciência de Deus, se eu não conhecer a visão que Deus tem, o Todo-Poderoso, que tipo de vida eu vou viver espiritual? Sem este conhecimento, as pessoas erram. Sem este conhecimento, as pessoas são destruídas, dissoseias. Sem este conhecimento, o povo se corrompe, disse Salomão. Então, Provérbios 29, 11, ele disse: o insensato expanda a sua ira, mas o sábio, veja, Deus fala a insensatez, aquele que não tem Jesus, aquele que não tem visão, aquele que anda aí sem norte na vida, ela expande a ira, ela é uma pessoa problemática. Mas o sábio não, o sábio reprime, o sábio vive a palavra do Senhor. E ele volta a dizer no versículo 18, olha lá: não havendo profecia, não havendo visão, não havendo conhecimento da vontade de Deus, o povo perece. Provérbios 14, 11. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Eu não posso ser hoje um reto e amanhã ser um perverso. O perverso não vira reto, o reto não vira perverso. O justo não vira injusto, o injusto não vira justo. A ovelha não vira cabrito ou lobo, e o lobo vira cabrito. Deus não trata dessa forma. Por isso, a convicção de você ter esta palavra de conhecimento na tua vida, porque errais, porque não tendes conhecimento das Escrituras, nem conheceis o poder de Deus. Salmo 19, 11 diz: além disso, por ele ser doméstico ao teu servo. Em uns guardar, quando você guarda a palavra, quando você guarda a visão, você tem a visão, a Bíblia diz: a grande recompensa. Agora, se você não tem visão, se a igreja não lhe passa a visão, que atenção, a visão não é você que a tem em casa sozinho. A visão começa pela visão do pregador. Se o pregador não tem visão, meu Deus, é um desastre. Eu já disse aqui, se o pregador não for um mestre, ele é um desastre para a igreja. Porque é um cego guiando os cegos, cai todo mundo no abismo. Então, se não há visão, o povo perece em pecados, em delitos, porque não conhece o seu Senhor. E eu quero lhe passar agora um pensamento que o apóstolo São Paulo deixou aqui a respeito até da vida social. Primeiro vimos a questão da igreja, a visão da salvação. A primeira coisa, vida espiritual começa com a salvação. Ah, mas apóstolo, eu também tenho uma Bíblia, eu também posso ouvir em casa. Não. Se fosse isso verdade, Deus não teria criado igrejas e muito menos ministérios. Se você pudesse fazer o que está fazendo aqui esta noite, em casa sozinho com a Bíblia, isso não precisaria de acontecer, igreja não existiria. Não era preciso apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não precisaria nada disso. Deus sabe, a ovelha precisa de um pastor. E a ovelha precisa que o seu pastor lhe dê garantias. A primeira coisa, da sua salvação. Segundo,
a garantia de que quando você vive a palavra, você não erra. Você conhece o poder de Deus. Em terceiro lugar, quando você guarda a palavra, você tem grande recompensa. Agora vem Paulo e explica isto à igreja. Olha só que lindo. 1 Coríntios 8, 10 a 13. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, e você for a um templo de ídolo, quer dizer que eu não posso entrar na igreja católica. Não pode. Pastor, mas eu tenho uma vizinha que é da macumba e de vez em quando ela me chama para eu sacudir. Não pode. Eu não entro na igreja católica. Ou eu sou evangélico salvo, ou eu sou Maria vai com as outras. A igreja católica é a grande meretriz. Ah, mas eu tenho uma senhora que vai casar. Então ela casa sem a minha presença. Eu não entro na igreja católica. Eu não entro em nenhum templo onde há um ídolo. Eu até me recuso a entrar num lugar que tem uma cruz, mas que cruz é símbolo de maldição. Então diz que você que é dotado de saber, e depois você entra num templo de ídolos, ele diz assim: não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? A consciência do que é fraco é induzida ao erro por falta de visão. E não me venham agora dizer: ah, não, nós temos que amar todo mundo. Deus não amou o diabo, amar. Deus não amou o pecador ou ama o pecador? Essa coisa de Deus ama o pecador, o indivíduo é pecador. Deus ama o pecador que se converta, mas Deus não ama o filho das trevas. Não acredite nisso. Ai, Deus tem uma paixão pelo estuprador, pelo matador. Deus ama, ele nem dorme, apaixonado, pensando a noite toda. Não existe isso aqui. Diz que nem a oração do incrédulo Deus recebe, amado. Então diz que a consciência do que é fraco é induzida. E depois diz no versículo 11: assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Você sabe quantas pessoas que não têm visão têm levado irmãos fracos à morte espiritual? Ah, eu não acredito no dízimo. Não acredito você, o problema é seu. Agora, eu não posso dizer, eu não acredito, pode dizer assim: bispa, eu não acredito, eu quero que a senhora também não acredite, eu quero que você não acredite. Então, você está golpeando os outros irmãos. E diz a palavra do Senhor no versículo 12: e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Quer dizer que a falta de visão leva pessoas a tomarem atitudes que são golpes na consciência fraca de pessoas. Eu conheço pessoas que alguém chega e diz: o apóstolo é um homem igual aos outros. Não sou, não, senão eu não estaria aqui. Na carne sou, mas no chamado não. O que ele diz não tem essa importância. Tem sim. Porque quando eu falo aqui, você tem que subentender que eu sou aqui boca de Deus para a sua vida. Eu sou profeta da igreja. Sou profeta da igreja. Então, quando você faz alguma coisa sem visão e você leva um irmão fraco a pecar, você está golpeando-lhe a consciência fraca. Você está pecando contra Cristo. Então nós vivemos hoje, e o versículo 13 ele disse: e por isso, se a comida serve de escândalo ao irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escândalo. O que Paulo está dizendo? Não é questão de bife ou de bisteca. Ele está falando o seguinte: se alguma decisão sua pode golpear a consciência de quem é fraco, não faça, porque você está pecando contra Cristo. E quem é que golpeia as consciências dos fracos? Quem não tem a visão de Deus. Por isso é que estão aí 15 milhões de desviados. O desviado nunca se desvia sozinho.
O desviado arrasta com a cauda sempre gente atrás, porque ele quer apoio para o seu erro. É um golpe na consciência de quem é fraco. Eu vou dizer uma coisa, a mim nunca ninguém, nem no início da vida espiritual, que eu ia de cadeira de rodas, depois de muletas para a igreja, nunca ninguém fez a minha cabeça. Entende, bispo? Eu nunca aceitei ser golpeado na minha consciência, ainda quando eu era fraco, pequenino na fé, não tinha nenhum conhecimento quase. Eu me recordo como nos finais de cultos pessoas se voltavam contra a igreja, pessoas se voltavam contra o pastor, era um caos. E eu perguntava, por que essa gente vai à igreja? Aí para quê? Então, mas eles estão dando provas que não são salvos, pá. Então, a falta de visão leva muita gente a golpear a consciência do que é fraco. E pior, estão pecando contra Jesus. Então, quantas falsas doutrinas golpeiam a consciência dos fracos? Quantas falsas doutrinas fazem com que pessoas e suas almas sejam destruídas? E como é que as pessoas são destruídas? Porque elas são fracas. E por que elas são fracas? Porque elas não têm visão de Deus. Olha, amado, poderia agora vir um anjo. Eu vou lhe dizer isto com a autoridade de Jesus, hein? Poderia descer agora um anjo que chegasse aqui e dissesse: a graça de Deus está errada. Sabe o que eu diria a esse anjo? Você é anátema. Paulo disse isso. Paulo disse: se vier um de nós, está falando dos apóstolos, ou um anjo que prega uma doutrina que vá além da visão da graça de Deus, seja anátema. Olha a minha luta aí desde 1986 para pregar a verdade, amado. Você não imagina quantos anátemas me cercam o dia todo, para que eu desista, para que eu perca a visão. E eu sei que onde não há visão, onde não há profecia, não há proteção de Deus. Você sabe por quê? Porque não se observa a sã doutrina. E onde não há sã doutrina, veja o que Paulo disse em 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns, graças a Deus, alguns, não todos, alguns apostatarão da fé, se desviarão da fé, porque vão obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Olhe, não pense você que ensino demônios e espíritos enganadores são encontrados aqui na Lagoa da Barra ou na beira da praia. É dentro do lugar que tem uma placa chamada Igreja da Lei. Aí estão os espíritos enganadores, aí estão os ensinos de demônios, a condenação, a morte. E o que o fraquinho faz? Ele é golpeado na sua consciência e ele se desvia. Porque a consciência é fraca, porque não teve visão. Eu estou lhe dizendo, se baixasse agora aqui um anjo e dissesse: Miguel Ângelo, fecha a Bíblia, graça de Deus não existe, é lei, temos que pagar o preço, tem que vigiliar, tem que lamber o pó, tem que ir para a porta de cemitério. Eu dizia: anátema, maldito. Porque o evangelho que eu prego eu não aprendi de homem algum, eu aprendi por revelação de Jesus Cristo. Então, sem visão o povo perde a vitalidade. Sem visão o povo não planeja a vida com um projeto de vida vitoriosa. Sem visão não se sabe para onde ir. Sem visão a vida fica sem propósito, sem um ideal. A vida fica sem paixão. Eu quero que você fique apaixonado pela vida. É um dom de Deus que você terá uma única vez na carne, amado. Então eu tenho esta visão da minha salvação. Segundo lugar, quando você tem visão, você sabe o que Deus quer para a tua vida. Eu faço projetos aqui na igreja 1 ano, 5, 10 anos. No meu quarto, no meu escritório de guerra, eu tenho o calendário do ano, estou no mês e já tenho outro no segundo mês. Eu estou sempre fazendo conexões. Você sabe por quê, amado? Porque eu sei o que Deus quer que eu faça.
eu sei qual é a vontade de Deus. Eu sei que se eu não viver dentro desta visão, eu vou perder. Eu vou perder até a paixão pela vida. Então eu não posso abrir brechas. Eu tenho que fazer as coisas sabendo, é Deus mesmo. E ponto. Eu não posso arriscar. Você não pode arriscar. Por isso a importância de nós termos na igreja pastores, bispos que têm visão, que se submetem a Deus, que procuram a ciência. Amado, Bíblia é uma ciência. Não é um negócio, põe o dedinho, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Isso é brincadeira com o povo de Deus, meu amado. Você não imagina quantas horas, desculpa a expressão, não saia da igreja, não se levanta, não rasgue o cartão do membro, não imita a lei. Você não imagina quantas horas eu quebrei a cabeça para fazer uma mensagem, mano. E eu vou lhe dizer, pela prática que eu tenho, eu não precisaria ter nada escrito. Deus me deu língua de erudito, mas eu sei que eu sou pó, meu amado. Se eu tentar tocar na glória de Deus, aqui é meu sepultamento. Então, Atos 16 nos mostra um fato muito importante. Diz que no versículo de número 6, diz que percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Era aí, apóstolo, não estou a entender. Então, o grande desejo de Paulo qual era? O grande chamado de Paulo era para pregar. Então, qual é o mal que eles dão? Então, ele quis ir pregar a palavra à Ásia e o Espírito disse, não. Isso não é a visão de Deus, esta não é a vontade de Deus. Versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Aí Paulo disse, espera aí, mas eu quero ir para a Ásia. Deus disse não. Eu quero ir para Bitínia, Deus quer ir para Mísia. Deus disse não. Versículo número 8. E tendo contornado Mísia, desceram para Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão. É isto que eu quero que a igreja comece a ter intimidade, amado. Deus tinha, olha, se Paulo fosse pregar a Bitínia, a Mísia ou a Ásia, ia se dar mal. Você não sabe, talvez tivesse lá gente para matá-lo, gente para aprisioná-lo, gente para apedrejar. Deus disse, não, esta não. Então para cá não, então para lá não. Até que de repente ele teve uma visão. Vê? Um chazon, uma profecia. E diz que estava um varão macedônio de pé e lhe rogava dizendo, Paulo, passa a Macedônia, ajuda-nos. Esta era a verdade. Aqui estava a certeza, aqui estava a convicção. Versículo número 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus, agora sim, nos havia chamado para eles anunciar o evangelho em Macedônia. Concluindo que Deus agora, quanta gente, amado, não saia da igreja, não se levanta, não rasga o cartão, dá um chute no pau da barraca, põe o pé fora do caco, faz, acontece, e depois Deus diz, abençoa-me. Você está entendendo? Quantas pessoas dizem, eu vou fazer a minha vontade, eu vou para Bitínia, eu vou para Mísia, eu vou para a Ásia, e depois digo, Deus, você tem que me abençoar, cara. E Deus disse, vai. Eu te disse, Ásia não. Mas a intenção é boa. Ásia não, Paulo. Tá bom, então vamos para Bitínia. Não. Então vou para Mísia. Não. Até que finalmente ele teve uma visão. E disse que procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus, pronto, ele entrou na visão do Todo-Poderoso. Porque até então, a Ásia era Paulo. Bitínia era Paulo que queria. A Mísia era Paulo que queria. Mas quando ele teve a visão, ele disse, agora sim, agora é Deus que quer. Está entendendo, pastor Cosme? Agora é Deus que quer. Quantos erros se tomam na vida e se dão na vida, porque a pessoa diz, não, eu vou para a Ásia e aconteça o que acontecer, problema é de Deus. Depois quebra a cara. Depois quebra a cara. Depois diz assim, Deus não existe, a igreja não tem o Espírito Santo, o apóstolo já não é o mesmo. Por
como é que você quer que eu seja o mesmo de há 30 anos? Eu tenho 64. O apóstolo não é o mesmo. Como é que eu poderia ser o mesmo? Você me conheceu há 40 anos. Como é que queria que eu fosse um menino de 40 anos se eu tenho 64? Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Quanto à palavra, quanto ao temor, quanto à visão, quanto à ciência de Deus, eu sou o mesmo sim. Porque eu não mudo o meu foco. Se Deus me diz para não ir para a Ásia, eu não vou para a Ásia. Se Deus diz que para eu não ir para a Mísia, eu não vou para a Mísia. Eu fico quieto. Até concluir o que Deus quer. Aí é a visão de Deus. Aí é a vontade do Senhor. Então, meu amado, isto é muito importante. Porque sem a visão é ir para o caminho da destruição. É viver num deserto espiritual. Nós temos que ter visão profética, revelação, porque sem visão a vida fica restrita. Imagina lá um apóstolo com todas as boas intenções. Meus irmãos, orem por mim que eu vou pregar na Ásia. Ele vai para a Ásia e Deus diz, opa, não. Eu não acredito. Eu estou para pregar a palavra. Deus quer que eu pregue a palavra, mas Deus quer que você não vá para a Ásia. Às vezes Deus diz assim, não case com essa senhora aí, não case com esse homem. Porque ele tem um Fuscão 1500, eu vou casar. Mas não case, espere Deus, há uma hora de Deus, há uma pessoa certa para a tua vida. Espera a hora, tema e trema, aguarde. Mas há pessoas que dizem, não, porque ele tem um Fuscão de tala larga arrebenta, o pneu consome, mas não é tala larga que faz um casamento, é a vontade de Deus. A Bíblia diz, não seja avalista. Mas eu tenho uma pessoa que eu confio mais que os crentes. Avaliza, a pessoa não paga, você perde a casa, amado. A Bíblia diz, não vos associeis ao ímpio. Que comunhão tem o ímpio com as trevas? O ímpio com a luz com as trevas. Não tem comunhão. Não faça sociedade com o ímpio. Não, senhora. Eu conheço um ímpio, neto da vovó Cabinda, que é melhor que os crentes. Duvido que um filho do diabo seja melhor que um crente. Aí faz a sociedade. Aí o ímpio que não tem compromisso com a verdade rouba. E a pessoa diz, onde é que está Deus? Eu perdi $50.000. Perdeu porque você quis. Você não entrou na visão de Deus. Deus disse para não ir para a Ásia, você foi. Você insistiu com Mísia, Deus disse não. Você quis ir a Bitínia, Deus disse não. Até que finalmente concluímos que a vontade de Deus era para a Macedônia. Porque eu tive uma visão. Então temos que ter visão. Provérbios 4:13 diz assim, retenha a instrução, não alargues, guarda porque ela é a tua vida. Os cultos neste ministério não são cultos com as outras igrejas. Você já sabe, já conhece o esquema. Não, aqui Deus diz, a cada culto eu revelarei a minha glória. Você tem que sair daqui na plenitude da bênção de Cristo. Então é a visão da palavra. Onde não há palavra, não há vida. Terceiro lugar, nós temos que ter uma visão sobre a importância da igreja. Meus amados, Atos 20:28 diz assim, atendei por vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Amado, não aceite ninguém que te diga que você também pode com a sua Bíblia em sua casa fazer igreja. Não existe isso aqui. Você tem que ter uma visão sobre a importância da igreja na tua vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa que tem que ficar patente aqui definitivamente. Casamento tem que ser na igreja. Nós não vamos mais fazer casamentos em restaurantes, amado. Porque você vem à igreja, aqui é salvo, aqui é alimentado, aqui você está debaixo do mover do Espírito Santo. Depois você vai casar num restaurante. Não, casamento é na casa do Senhor. Depois a festa manda a brasa. Outra coisa, nós temos entendido que eu já fui a um casamento, fiz um casamento alguns anos atrás, de uma família aqui da igreja, há uns anos atrás. Eu vi com estes olhos que a terra não comerá. Porque esse negócio de 7 palmos de terra, a pessoa está chamando a morte. Eu vi membros desta igreja embriagados.
Isso é profano ou é evangélico? Qual é a visão que você tem da igreja? Igreja é o que para você? É parede? Ou é o encontro da família de Deus, o corpo de Cristo, a celebração ao Deus vivo? Pastor, a mim tanto se me dá passar aqui ou não passar aqui, domingo, Réveillon, festa, Natal. Você não tem uma visão da igreja. A igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus. Igreja é lugar de celebração, é lugar de culto, é lugar de exaltação, é lugar de magnificar, bendizer, glorificar, exaltar o Rei de Reis, o Senhor de Senhores. Eu tenho esta visão da importância da igreja na minha vida. Por isso é que Paulo disse em Hebreus 10, 25, ele diz: não deixemos-nos de congregar como é costume de alguns. Mas nós somos 15 mil membros aqui inscritos. Na passagem do ano nós só estávamos aqui 5 mil. Onde estavam os outros? Qual é a importância que a igreja tem para você? Isto aqui é a tua vida? Você pertence, tem raízes? Ou qualquer situação te troca? Eu não abro mão. Eu não deixo de me congregar. É costume de alguns. Então, o dia se aproxima. Você tem que ter esse cuidado, amado. Igreja é lugar de cristão. Lugar de cristão é na igreja. É lugar de conhecimento, é lugar de crescimento, é lugar onde o Espírito opera, é lugar do povo salvo, é lugar do povo nascido de Deus, é lugar para aqueles que temem e tremem ao Senhor. Igreja é para isto. Eu tenho que ter esta visão. Senão, meu vizinho toca na minha porta, se é domingo, mas você quer queimar uma carne aqui? Eu disse, igreja lá, fiquem lá vocês, eu vou queimar uma carne. Você queima na sexta, queima no sábado, queima domingo às 10 horas da noite, mas você tem que ter uma visão sobre o valor da igreja. Senão você perece, senão você adoece, senão você se corrompe. E finalmente, temos 2 minutos. Eu tenho que ter uma visão de Jesus Cristo. E eu depois vou repercutir isto muito, porque em Apocalipse 19, 10 diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me diz: não faças isso, eu conservo teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, se você não tem uma visão de quem é Jesus, você não o teme, você não treme diante dele, seu coração não arde, você não tem paixão, o coração não treme por ouvir a palavra, você não deseja intensamente isso. João 12, 21 disse: pois estes se dirigiram a Filipe, que era da Betsaida da Galileia, e rogaram: Senhor, os gregos disseram, queremos ver Jesus. Versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Amado, você tem que ter uma visão de quem é Jesus. Jesus não é um santo da igreja católica, Jesus não é Maria, Jesus não é Halá, Jesus não é Maomé, Jesus não é Shirvá, Jesus não é Buda, Jesus não é mais um profeta, Jesus não é um filho do carpinteiro, Jesus é o Todo-Poderoso, e Ele quer que você viva nesta visão, saber a vontade dEle. Ele, quando disser, não vá para a Ásia, você vai dizer, não vou para a Ásia. Não vá para a Mísia, você diz, não vou para a Mísia. Não vá para a Bitínia, você diz, não vou para a Bitínia, até que o Todo-Poderoso me revele, e Ele diga, é para a Macedônia, e você diz, é para a Macedônia. Deus está falando. É Deus que está falando. É Deus que está falando. Se Deus, você tiver que esperar, espere até que se cumpra a visão na tua vida. O tempo de Deus é perfeito. A hora de Deus é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Ele não falha. Ele é o mesmo de ontem, hoje e o será para sempre. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para prometer e não cumprir. Amado, não erra. Amado, não dê brechas. Amado, não dê oportunidades ao diabo. Amado, foca em Deus, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, que é Jesus Cristo. É para Ele que eu vou olhar, é para Ele que eu vou querer, é para Ele a minha paixão, o meu amor, a minha contemplação, a minha exultação. É Ele para
mim, é o Senhor que me deu vida. Ele me tirou da morte, Ele me tirou da cadeira de rodas, Ele me tirou da condenação da lei, Ele me tirou do inferno, e Ele disse: viverás eternamente comigo. Essa é a visão que eu tenho dele. Essa é a visão que eu tenho dele, um Deus de perfeição, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, o meu pastor, o meu Senhor, o meu Redentor. Eu tenho esta visão, eu creio. Eu não creio em utopias, eu não creio em demagogias, eu não creio em mitos. Eu creio num Deus real, um Deus que tem uma palavra que não falha, um Deus que diz que este ano, se você conhecer os ditos dele, se você conhecer a ciência dele, se você andar debaixo desta visão do Todo-Poderoso, se você se prostrar e com os olhos abertos for vigilante, então você vai ter o melhor tempo da sua vida. Você vai viver 363 dias agora em plenitude da bênção de Deus. Nada falhará, não haverá erro, não haverá equívoco. E ainda que passes pelo fogo, não te queimarás, as águas não te submergirão, os rios não te afundarão, porque Ele é o teu Senhor. Essa é a visão que você tem de Deus? Então dê um aplauso forte a Deus. Aleluia! Essas são as palmas mais fortes que você pode dar. Glória a Deus. E ao seu nome toda a glória, toda a glória. Ele é o plano melhor, Ele nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira é a mais linda de agir. Amém, irmãos? Senhor, obrigado por esta primeira palavra. Conceda-nos a cada dia a visão do Todo-Poderoso, na vida emocional, na vida familiar, na vida dos negócios, na vida social, na vida espiritual. Senhor, queremos conhecer a Tua vontade, para termos uma visão perfeita da vida, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Vamos ficar de pé. Qual de vocês deu a bênção no último culto? Foi o irmão? Bispo, por favor. Estenda as mãos para o altar. Graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Obrigado por pertencermos a este ministério que é profético, que ouve a Tua voz e que revela, Senhor, aquilo que está no Teu coração. Aqui estamos dedicados a aprender e a praticar todos os dias os Teus ditos, a Tua palavra, a Tua ciência, para que possamos viver de forma vitoriosa, porque esta é a Tua vontade. Assim declaramos em nome de Jesus, todos os dias da nossa vida, que os Teus anjos ministrem em nosso favor, nos guardem, nos livrem de todo mal, nos protejam, Senhor, na entrada, na saída, ó Deus, para que nós possamos testemunhar e testificar a Tua graça, e que a graça, o amor, as doces consolações do Teu Espírito se manifestem hoje e eternamente nas nossas vidas, porque seguimos a visão do Todo-Poderoso. E aqueles que estão submetidos a esta palavra, digam amém e amém. Povo vitorioso, povo mais que vencedor, graças a Deus.